Nós lemos agora há pouco Lamentações, capítulo 3, e do versículo 22 ao 56, onde nós temos o profeta Jeremias, o autor, que foi usado pelo Espírito Santo para trazer essas palavras a nós. E o motivo que o livro de Lamentações é chamado Lamentações é porque Jeremias está escrevendo, relatando justamente as suas lamentações. E neste momento da vida dele, Jeremias estava em apuros. Ele foi chamado para trazer más notícias à nação de Israel. Ele efetivamente estava dizendo que a paciência de Deus havia chegado no ponto que Deus disse: agora não tem mais outra opção a não ser trazer a disciplina, trazer a consequência. No caso, os babilônios, devo dizer, o Nabucodonosor, que era o grande imperador do mundo conhecido naquela época, o homem mais poderoso do mundo, a nação mais poderosa do mundo, já tinha conquistado, dominado muitas outras nações, estava a caminho de Israel. E o povo que havia desobedecido a Deus durante décadas estava contando com o livramento de Deus. Deus falou através de Jeremias: não vai ter livramento. Eu avisei, eu livrei, vocês não atenderam, vocês não ouviram, vocês não mudaram, vocês não tomaram providências, então agora acabou. Então essa nação vai vir e o melhor que vocês fazem é se renderem. Estão fazendo a minha vontade, eu estou enviando, se rendam, submetam-se a eles, que tudo vai estar bem. Eles vão levar você cativos, vão passar um certo tempo fora da terra, de castigo, literalmente, mas eu os trarei de volta. Mas os governantes, os líderes, os reis, os sacerdotes não queriam conversa e acusaram Jeremias de ser um traidor, acusaram Jeremias de ser quase que uma espécie de um espião do inimigo e que não estava falando a respeito da vontade de Deus. E o que aconteceu é que eles então prenderam Jeremias. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele estava aqui em apuros, ele estava desolado, ele estava no fim da linha, tão desolado estava ele, que ele não conseguia sequer orar, falar mais com Deus, ele apenas suspirava, que nós lemos no versículo 56, ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro. Não eram umas palavras que saíam da boca de Jeremias, eram apenas suspiros, sussurros, não eram palavras. Tamanha era a aflição que ele se encontrava. E Deus nos ama tanto, e se importa tanto conosco, que ele presta atenção até em nossos suspiros. Não apenas ele ouve a nossa oração, mas ele ouve o nosso suspiro quando nós não conseguimos sequer falar, quando estamos tão agoniados, estamos tão sem paz, e tão sem esperança, e tão no fundo do poço, que muitas vezes não conseguimos sequer enunciar palavras. As palavras não vêm. Nós não sabemos sequer como nos expressarmos, como comunicar, como dizer a Deus exatamente. Então, é apenas o nosso sussurro, o nosso suspiro, e Deus ouve e atende ao nosso suspiro. Eu aconselho que todo mundo ouvindo essa mensagem, guarde bem o que nós vamos ver. Preste bastante atenção, porque você pode não precisar dela hoje ou amanhã. Mas eu lhe asseguro que o dia chegará em que estas verdades, a mensagem de hoje, vai fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você aqui já passou por um momento desse. Mas se você ainda não passou, não pense que você estará isento. Eu lhe garanto que o dia vai chegar onde você vai estar tão angustiado, tão perturbado, que você não vai ter palavras. Você estará atônito e sem palavras, sequer para orar e derramar seu coração a Deus. E você apenas terá o suspiro, o sussurro, o gemido. Eu quero hoje ver alguns personagens e algumas circunstâncias que ilustram exatamente o que estamos falando aqui esta noite. Abram suas Bíblias, então, mais uma vez, para a Lamentação 3, e o versículo 56, que nós lemos agora há pouco, onde Jeremias falou: ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro,
ao meu clamor. Aqui, Jeremias, estamos vendo a injustiça contra Jeremias. A injustiça contra Jeremias. Pode ser que você um dia estará sendo alvo de tamanha injustiça como a de Jeremias. E Jeremias aqui sofreu grande injustiça, e isso porque ele estava servindo Deus. Como eu expliquei agora há pouco, Jeremias estava apenas fazendo a vontade de Deus, obedecendo a ordem de Deus, e ele acabou preso. No versículo 52 nós lemos: como árvore me caçam os que sem causa são meus inimigos. Note bem, ele falou, não há causa, eles não têm motivo para serem os meus inimigos, eu não fiz nada de errado, eu não danifiquei nada deles, eu não subtraí nada deles, eu não falei mal deles, eu estou apenas falando, pregando, trazendo a vontade de Deus, o que Deus mandou eu falar, e eles estão me caçando como se caça uma ave, sem causa, sem motivo. Não há causa ou motivo para isso, mas eles estão me perturbando, estão me caçando, é uma injustiça. Para quem ainda não sabe, não percebeu, é bom se acostumando, porque a vida nem sempre é justa. Jeremias estava passando, sofrendo injustiça, sim. Ele estava angustiado e sem palavras, sofrendo injustiça. Mas escute bem o que eu vou falar. A vida, às vezes, é injusta. A vida, às vezes, não é justa. E se nós vamos ficar desmoralizados e derrotados sempre que somos injustiçados, então nós vamos ter problemas. A vida nem sempre é justa. Infelizmente, a vida não é justa, o pecado não é justo, o diabo não é justo. Quantas vezes o inocente paga pela falta do culpado real? Quantas vezes alguém que não tem nada a ver com a história acaba pagando pato, como diz o ditado. Jeremias foi preso e abandonado para morrer num buraco. Essa é a prisão. Olha o versículo 53. Cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedras sobre mim. Esse cortaram minha vida, quer dizer, eles me deram por morto. Colocaram ele na masmorra. A masmorra, para quem não sabe, é um poço subterrâneo onde costuma-se antigamente guardar grãos e outras coisas no subterrâneo. Então, basicamente, jogaram ele, desceram ele, não é que jogaram ele, se espatifou lá embaixo, mas desceram ele através de cordas ou uma escada, mas depois tiraram as cordas ou a escada e tamparam um buraco com pedras. Ele não foi preso numa penitenciária, numa cadeia, onde tinha número da cela, chave, não tinha nada. Eles colocaram ele na masmorra, num buraco no chão, e cobriram com pedras, e deixaram ele para morrer. Com isso em mente, mais uma vez, versículo 53, cortaram-me a vida, ou seja, cortaram a vida dele, vamos deixar ele lá, vamos esquecer dele, deixar ele para lá, deixar ele morrer, na masmorra, e lançaram pedras sobre mim. Inclusive, quando chovia, a água sempre vai escorrer para o lugar mais fundo. E quando chovia, a água entrava nesse buraco e ele enchia de água. No versículo 54, águas correram sobre minha cabeça, eu disse, estou cortado. Começou a chover, a água começou a descer, o nível dentro do buraco começou a subir, ele falou, estou cortado. Isso traduzido quer dizer, estou frito. Estou frito, não vou sair daqui, está chovendo, a água está caindo, o nível está subindo, eu vou morrer aqui, não de fome, não de sede, eu vou morrer afogado, porque a água está subindo. É o que ele está falando aqui. Águas correram sobre a minha cabeça, ou seja, estavam caindo na cabeça dele. Estava enchendo de água o buraco. Ele tinha certeza que ali morreria. Ele falou no versículo 53, cortaram-me a vida. 54 fala, estou cortado. Esse cortado quer dizer morto. Jeremias estava convicto, estava certo que ele não ia sair daquela masmorra. Ele não ia sair daquele buraco. Então, Jeremias, ele havia orado, Jeremias havia suplicado a Deus, ele tinha derramado o seu coração perante Deus. Deus, no versículo 55, nós lemos, invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra, lá no fundo do buraco, no fundo do poço. Ele falou, eu invoquei, eu clamei, ele orava, ele clamava, ele chamava, Deus me ajude, Deus me salve.
E Deus, é claro, ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor. No versículo 56 fala, ouviste a minha voz. Ouviste a minha voz. Por quê? Porque ele estava usando a voz dele. Mas chegou um ponto que talvez fraqueza, talvez desespero, talvez desesperança, mas ele parou de falar, de pronunciar palavras que Deus ouvia. E ele começou então a chegar a um ponto que ele nem sequer mais conseguia falar. Ele apenas suspirava. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Mesmo no suspiro, para Deus era um clamor. Clamor quer dizer um som alto. Mas mesmo aquele suspiro que Jeremias sussurrava, suspirava, que ninguém ouvia, mas para Deus era um clamor. Deus ouve o nosso clamor quando nós falamos ou quando nós suspiramos. O homem não, o homem só ouve a voz. Deus ouve o suspiro. Ele ouve o sussurro. Quando você não tem força, quando você não tem palavras, quando você apenas sussurra e suspira, aquilo é um clamor para Deus. E Jeremias falou, não esconda os teus ouvidos, o teu ouvido ao meu suspiro. Mesmo o suspiro era um clamor. Deus ouve alto os nossos suspiros. Quando você e eu estamos sem esperança, sem direção, sem forças, sem ter a quem virar, o nosso suspiro, gemido, sussurro, Deus ouve. Você está perguntando, e aí pastor, o que foi que houve com Jeremias? Ele estava no buraco, cobrindo com pedra, ninguém sabia que ele estava lá, deixaram ele para morrer. Quem foi? Como é que foi? Ele morreu no buraco, pastor? Não. Os babilônios, que ele falou, invadiriam Jerusalém. Invadiram. Houve uma matança sem precedentes. A Bíblia fala que o sangue corria nas ruas de Jerusalém como um rio. Foram mortos crianças, adultos, jovens, velhos, homens, mulheres. Foi uma matança terrível. Os sobreviventes foram levados embora, toda a cidade foi derrubada, o templo foi saqueado, o tesouro do templo foi levado embora. Deus falou, não resistam, que tudo ficará bem. Vocês voltarão a essa cidade. Mas o povo desobediente falou, não vamos fazer isso, nós vamos resistir. E o que Jeremias profetizou aconteceu. Sim, pastor, e Jeremias? Pois bem, Jeremias foi resgatado pelos invasores. Os babilônios acharam, alguém contou, alguém foi lá e falou, o senhor Babilônio, Jeremias, que falou que vocês viriam, ele está naquele buraco ali, ó. E eles abriram um buraco, alguém sabia, não era marcado, mas alguém sabia, e ele foi então resgatado de dentro da masmorra. E foi libertado, salvo pelos inimigos de Israel. Mas Deus ouviu a sua súplica e mandou a ajuda. Abra suas Bíblias para o livro de Jó, capítulo 3. O tema de hoje é suspiros subindo ao Senhor. Suspiros subindo ao Senhor quando nós não temos palavras, quando nós não temos forças, quando nós não temos esperança, quando estamos sem nada, na masmorra, no fundo do poço. E quando podemos apenas sussurrar e suspirar, esses suspiros sobem ao Senhor. Jó capítulo 3, versículo 24. Nós vimos a injustiça contra Jeremias, vamos ver agora a aprovação de Jó. A aprovação de Jó. Jó 3, 24 fala assim, porque antes do meu pão vem o meu, o quê? O meu suspiro. Antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Todos conhecemos bem a história de Jó, como Deus permitiu a aprovação de Jó. Note aqui que aquilo que ele mais temia sobreveio. Aquilo que ele receava aconteceu. Deixa eu perguntar uma coisa para você.
O que é que você mais teme? O que você mais receia na sua vida? Qual a pior coisa imaginável? Qual a pior situação que você pode conceber? E aquela coisa que você mais teme, que você mais receia, é aquilo que você, a todo e qualquer custo, faria qualquer coisa para evitar. Pois bem, estou aqui para dizer que nem sempre poderemos evitar o que mais tememos ou o que mais receamos. Jó se encontrava nessa situação. O que eu mais temia me sobreveio. O que eu mais receava que acontecesse, aconteceu. Lá em Jó capítulo 1, a gente leu 3, volte algumas páginas para o capítulo 1. Vamos ler aqui como é que se deu essa aprovação, que Deus permitiu essa aprovação. É importante a gente entender isso. Jó 1,6 diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu mencionei isso recentemente. Quando no Velho Testamento você vê o termo filhos de Deus, está falando sobre anjos, seres celestiais. Tá? E lembrando que Satanás é um ser celestial. É mais infernal, mas ele é celestial, em que ele tem acesso à presença de Deus. Não só ele tem acesso, ele precisa ir prestar contas para Deus. Vamos ler aqui a sequência, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Ou seja, Deus falou: preste contas, me dê satisfação do que você está fazendo. A gente pensa que Satanás é algum deus, é algum chefe, algum... Não. Ele é o rei, ele é o Deus com D minúsculo deste mundo. Mas ele precisa ir lá prestar contas e bater continência a Deus. Ele tem que dar satisfação a Deus. Continuando aqui. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Já que estamos no assunto, muita gente acha que Satanás está no inferno, que ele é o rei do inferno, ele é o dono. Satanás não está no inferno, gente. Ele vai estar no lago de fogo. Mas ele nunca esteve no inferno. Satanás nunca esteve no inferno. Onde é que ele está? Aqui diz. Ele passeia e rodeia pela terra, pintando e bordando. Ele nunca esteve um segundo no inferno. Eu sei, o quadrinho de televisão mostra o inferno lá com o diabo, com 2 chifres, um rabo pontudo e um garfo na mão. Gente, aquilo não reflete na Bíblia. Satanás nunca esteve no inferno. Existem demônios que estão num lugar parecido com o inferno, tá? Que essa é outra conversa. Mas Satanás, aquele ser que era Lúcifer, que era um querubim ungido, ele nunca esteve um segundo no inferno. Ele vai estar, mas ainda não esteve. E ele está voando, rodeando, passeando pela terra. Continuando aqui na sequência. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toque-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E ele foi, Satanás saiu, e fez aquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu seus bens, perdeu todo o seu gado, perdeu seus filhos, suas filhas. Nós não vamos ler por uma questão de tempo, mas Satanás voltou mais uma vez, e Deus mais uma vez falou: está vendo? Lá está Jó, você tomou tudo que ele tinha, e mesmo assim ele não blasfemou, não pecou contra mim. Aí Satanás falou: é porque você não tocou a sua carne. Mas se você tirar a sua saúde, ele vai blasfemar na sua cara. Deus falou: vá, você tem a minha permissão, só não lhe tire a vida. Satanás foi e afligiu Jó com uma doença terrível, onde ele estava com o corpo coberto em chagas, infectadas que sangravam.
que soltavam pus, e ele passava cinza buscando alívio, não tinha médico, remédio, tratamento, ninguém achava solução. Essa era a provação de Ló. Imagine você perdeu tudo que você tem, todo o dinheiro no banco, todos os seus bens, sua casa, seu carro, sua moto, seu sapato, sua sandália, seu patinho, seu filho, sua filha, tudo que você tem e é tomado, e a sua saúde é tomada, e você está afligido com uma doença que ninguém tem cura, ninguém resolve, ninguém sabe de onde veio. Era isso que ele mais temia. Gente, eu acho que a metade disso era mais do que ninguém receava jamais acontecer. 10% disso já seria demais para qualquer um. Mas Jó recebeu a caçamba inteira. Jó 1, 21. A gente lê aqui a reação de Jó. Lembrando que não é culpa de Jó, Jó não fez nada. Isso não é Deus o disciplinando. Isso não é ele colhendo o que plantou. Isso não é culpa dele. E Jó 1, 21, a gente vê ele como revoltado, amaldiçoando Deus, amargurado. Ele fala, Jó 1, 21, e disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diga uma coisa, se você tivesse sofrido 10% do que Jó fez. Jó não perdeu um filho ou uma filha, ele perdeu todos os seus filhos, todas suas filhas. Todos os seus bens, todo o seu gado. Naquela época o gado era basicamente o seu patrimônio. Ou seja, você perdeu todo o centavo que você tinha, todo o patrimônio que você tinha. Você está quebrado, financeiramente bancarrotado. Seus filhos enterrados. Você lê o texto também, existem várias casas que ele possuía, caíram. Foram derrubadas. Você diria, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que a gente perde alguma coisa insignificante. Pastor, eu perdi meu celular, pastor. Que Deus fez isso comigo? Deus, eu perdi o ônibus. Tragédia, acabou com o meu dia. Deus é fogo. Não passei numa prova. Também não estudei, mas não passei numa prova. Gente, aqui tem um homem que perdeu tudo, até a saúde. Ele não faz a mínima ideia se ele vai sobreviver a essa doença. Deus falou, não lhe tire a vida. Mas Jó não sabia. Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó não tinha o benefício que a gente tem de ler aqui. E Satanás foi perante Deus. Deus falou isso, Deus falou aquilo. Deus falou, não toque a vida dele. Não toque. Ele não está sabendo disso. Ele só sabe disso, que de um dia para o outro a vida dele desmoronou-se. Em nada ele atribuiu culpa a Deus. Ele falou, louvado seja o nome do Senhor. Jó 2:9. Então sua mulher, a mulher de Jó, disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela falou, você ainda está, louvado seja o nome do Senhor. Você está louco, homem. Amaldiçoe Deus, que obviamente ele fez isso com você. Isso é a mulher dele falando. Ele falou, amaldiçoa Deus e morra. Você vai morrer, morra. Ela não tinha esperança, ela só você vai morrer, então culpe Deus e morra. Não é o que você faz, acaba com o sofrimento todo. E continua, versículo 10. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Essa foi a reação de Jó. Mas Jó estava em tamanha angústia, muito fácil a gente ler isso. Aqui Jó estava numa nice, estava numa boa na lagoa, ele estava tranquilo, não estava tranquilo, gente.
Nós lemos aqui a situação dele, versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Ele estava sem paz, ele suspirava, sussurrava. A comida era secundário. O meu suspiro, antes do meu pão vem o meu suspiro. Antes do pão, ou seja, ele não tinha apetite. Ele só suspirava. Ele não tinha palavras. Tão quebrado estava o seu coração, tão quebrantado estava o seu espírito, tão sem esperança e sem entender o que estava acontecendo, que provação é essa, o que foi que eu fiz. A minha mulher, a única sobrevivente da minha família, fala, morra logo. Ele falou, não consigo comer. Antes do meu pão vem o meu suspiro, eu não consigo comer, eu estou suspirando. Você já esteve tão agoniado que você não consegue comer? Não, pastor, aí também nunca cheguei a tal ponto, também um ponto desses. Você já esteve tão angustiado, tão perturbado, que não desce? Você não tem vontade. Você não prepara, você não compra, mas se colocar na sua frente, não desce, não entra. Você olha para aquilo e fala, muito obrigado, mas não tem, aqui não vai, não tem quanto isso aqui. Assim estava Jó, completamente angustiado com aquela coisa. A coisa que mais teme aconteceu com ele. Quando estamos numa provação tamanha que sequer podemos orar, mas apenas suspirar, lembre-se, Deus está ouvindo. E como aqui no caso de Jó, Deus está no controle, gente. A mulher de Jó falou, morra logo. Ele não sabia o que está acontecendo. Mas se você ler o final do livro, Deus deu para ele o dobro de tudo que ele tinha. Ele teve outros filhos, outras filhas. O patrimônio dele foi duplicado. Sabe por quê? Deus está no controle. Ele foi sarado, claro. Porque Deus ouve e Deus está no controle. Abram para o Salmo 31. Salmo 31 esta noite. Os suspiros subindo ao Senhor. Quando somos provados, como Jó foi provado. Quando somos injustiçados, como Jeremias foi injustiçado. E nós não temos esperança, não temos palavras, apenas sussurramos e suspiramos e gememos perante Deus. Deus ouve. Deus está ouvindo. Salmo 31, versículo 9. Nós temos aqui Davi, que diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e aos meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos. E horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Aqui nós vemos a perseguição de Davi. Esse trecho que nós lemos não menciona, o Salmo 31, não menciona exatamente quando ou porquê desta perseguição, mas é um consenso pela linguagem, pelo tom, que essa perseguição era a perseguição de Saulo, quando Saulo, o rei Saulo, estava perseguindo Davi, porque Davi foi ungido rei, não foi coroado, mas Deus falou que o trono seria tirado dele e da sua linhagem, seria dado a Davi, e o rei Saulo estava bravo, estava irado com Davi, invejoso de Davi, e ele queria então matar Davi, falar, não sou mais rei não, vai ser Davi, bom, vou matar Davi, aí eu vou ficar sendo rei. Tolice de Saulo querer lutar contra Deus, mas então ele começou então a perseguir. Essa perseguição não foi uma carreira de um dia, de uma semana, de um mês. Se você ler a cronologia, fazer a soma em estudo, a perseguição de Saul a Davi durou de 7 a 10 anos. Não se sabe precisamente, mas entre 7 e 10 anos. Foram anos de perseguição, e é isso que fala aqui, a gente lê aqui no nosso texto, onde Davi fala justamente isso.
que ele foi perseguido durante anos. Os anos consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. Davi passou anos. Não foi uma coisa passageira. Foram anos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez até 10 anos. Imagine, você é um jovem desconhecido, ficou famoso pela derrota que você derrotou Golias, e foi a partir daquele episódio que Saulo começou a ficar invejoso e de olho, porque as pessoas aplaudiam Davi mais do que a ele. Mas basicamente tinha um ex-pastor de ovelhas, filho de Jessé, o caçula. Bíblia indica que Davi não tinha a postura dos seus irmãos ou de Saul, que era alto e forte. Ele era meio que baixinho. Com certeza troncudo, porque era um valente guerreiro, mas ele era baixinho. Forte, mas baixinho. E contra ele tinha o rei Saul, com todos os recursos, todo o exército, carruagens, cavalos, soldados, armas, todo o império, todo o reino contra Davi. Davi tinha os seus seguidores, que eram outras pessoas que também eram os esquecidos da sociedade, que se juntaram a ele, mas ele tinha o seu bando de homens, mas não se comparava com a nação, com o exército, o rei. Ele não tinha a quem apelar, ele não tinha a quem buscar ajuda, ele não tinha a quem pedir socorro. O rei estava atrás dele, com todo o exército a seu dispor. E ele fugia de um canto, fugia para outro, ia para cá, ia para lá. Muitas vezes saiu de Israel, foi morar com os inimigos de Israel. Muitas vezes. Fez aliança para ter que morar em algum lugar, para ter alguma paz, algum sossego. E durante anos ele fugiu angustiado. E ele falava, o que foi que eu fiz? Ele foi perseguido por Saul. Durante anos. E angustiado pela perseguição. E também pela injustiça, como Jeremias. Ele regozijava na bondade de Deus. Salmo 31, nós lemos o versículo 9, e o versículo 7 fala assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Davi era outro que mesmo na angústia, ele sabia que Deus ouvia os seus suspiros. Ele tinha esperança. Note que ele fala, alegrarei, regozijarei. Ele falou, eu não estou alegre agora, não estou regozijando agora, mas eu vou. Eu vou, porque Deus está no controle, Deus está no comando, Ele tem misericórdia, eu sei que eu vou sair dessa. E quando nós estamos angustiados e sem esperança, sofrendo perseguição, sofrendo injustiça, sofrendo provação, entenda que Deus ouve o nosso gemido, o nosso suspiro, Ele está ouvindo, respondendo, e podemos confiar como Davi fez. E falou, eu me alegrarei, me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Ele falou, Deus sabe o que eu estou passando. Ele vai considerar isso. Ele conhece a minha alma. Ele está enxergando as minhas angústias, que nós lemos no versículo de número 7. Seja na provação, seja na perseguição, seja na doença. Abram suas Bíblias para Isaías 38, essa noite. Isaías 38, versículo 12. Isaías 38, versículo 12, ao redor dessa referência, nós temos o relato da vida de Ezequias. Ezequias foi um rei de Israel, foi um bom rei, no geral. Deu umas tropeçadas, mas no todo foi um bom rei. Certamente não foi dos piores, e houveram péssimos reis. Ezequias não se deu tão mal assim perante Deus nesse quesito. Mas Ezequias estava muito doente, ao ponto de morte. E lá em Isaías 38, versículo 12, nós lemos assim: já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará no
prantear, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou é um pássaro, e a andorinha, assim eu chilreava, e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto, ao Senhor. Ando oprimido, fica por meu fiador. Ele falou aqui no versículo 14, gemia como a pomba. A angústia, o desespero, a desesperança de Ezequiel era tal que ele não tinha mais palavras. Ele já orou tudo que tinha que orar, falou tudo que tinha que falar, derramou seu coração, ele agora só gemia, suspirava, sussurrava. Alguém já viu uma pomba gemer? Pois é, aquela... Não, eu não vou fazer uma pomba gemendo, muito obrigado, tá? Mas vocês têm uma ideia, né? Era só aquela... Não eram palavras. Era só o gemido. Essas palavras foram depois que ele foi curado. Foi depois. Ele recebeu, o profeta Isaías foi e disse para ele, ó, ele estava doente, chamou o profeta foi, e Deus foi o profeta, ó, diga para ele que essa doença é para a morte. Então ele foi lá e falou, rei, Deus nos dizer que essa doença é para a morte. E o rei ficou então desolado. E ele orou a Deus. Ele gemeu a Deus. O que você faria? Você vai no médico, o médico fala, sim, você está muito doente, é uma doença incurável, sem esperança, não tem tratamento, não tem cura, não há nada que eu possa fazer, você vai morrer. Em breve. Foi mais ou menos isso. Não foi bem um médico, mas foi mais ou menos essa notícia que ele teve. Como você reagiria a isso? Talvez é isso a coisa que você mais teme, ou uma das coisas que você mais teme. Contrair uma doença, ou sofrer um acidente, ou alguma ocorrência em que não tem retorno, não vai ter solução, não vai ter cura, é dali para baixo. Pois quando o profeta estava saindo ainda, Deus ouviu esse gemido, eu gemia, como uma pomba, eu gemia, pois Deus ouviu o gemido, quando o profeta não tinha nem sequer saído do palácio, Deus falou, volta e diga para o rei que eu vou dar mais 15 anos para ele. E foi após receber essa notícia que Deus tinha dado mais 15 anos, ou seja, você vai ser curado, você não vai morrer mais disso, e você tem mais 15 anos de vida. Foi depois disso que ele ouviu, que ele então falou essas palavras que nós lemos em Isaías 38, do versículo 12 ao versículo 14. Última coisa esta noite, abram para 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Quando os sussurros, quando os suspiros sobem ao Senhor, pode ser na provação, pode ser na perseguição, pode ser na injustiça, pode ser na doença, em qualquer uma dessas situações, como aconteceu com qualquer um desses personagens, a injustiça contra Jeremias, a provação de Jó, a perseguição de Davi, a doença de Ezequiel. Vamos ver agora algo sobre Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 diz assim: E sucedeu que, perseverando ela, no caso Ana, em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém estou derramando a minha alma. Derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Mas note bem,
Ela não estava falando. Os lábios se moviam, mas eram gemidos, sussurros, suspiros, não saíam palavras. Dá para entender que ela começou a falar. Ela falou e perseverou, lemos aqui, né? E sucedeu o que? Perseverando ela em orar. Gente, orar quer dizer falar. Perseverando ela orou e orou e orou e orou e orou e orou até o ponto que já não saíam mais palavras. Era só o suspiro, era só o sussurro. Tanto que ele falou, tá bêbada. Por que você está aqui bêbada fazendo o quê? Porque você veio fazer o que no templo bêbada? Vai-se embora, deixa o bebê, venham. Tem vergonha na cara? Ela falou, não, eu estou angustiada. Eu estou desesperançosa. Eu já orei, agora eu estou só gemendo. Minha boca, meus lábios se mexem, mas não sai nada. É da amargura do meu coração. Aqui estamos vendo a decepção de Ana. Você já teve alguma decepção na sua vida? Uma decepção que você fica completamente arrasado. O seu mundo cai, o seu fundo desaparece, o seu chão some. Talvez é uma pessoa, certamente alguém próximo, alguém querido, alguém amado, alguém que você confiava. Mas lhe traiu de tal forma, lhe decepcionou de tal forma, que você orou e buscou o consolo e compaixão de Deus e auxílio de Deus, mas você estava no fundo do poço. E só saíam os gemidos e suspiros, e você derramava a sua alma, o seu coração perante Deus. E ninguém entendia. Deixa de frescura. Deixa de bobagem. Sacode a poeira e vai para frente. É muito fácil falar quando a decepção não é nas suas costas. Foi isso que aconteceu com Ana. Ela estava decepcionada, arrasada, vamos ver porque daqui a pouquinho. E até Eli, o sacerdote, não entendia, falava assim, tá bêbado, vai-se embora para casa, mulher. Cria juízo, tem vergonha na cara. Decepção. A vida de Ana não foi como ela esperava. O que estava ocorrendo com ela não fazia parte dos seus planos, não foi algo que ela quis, pediu, mas aconteceu. Ana queria ser mãe. Não é demais pedir. Tem gente que quer ser milionário, trilionário, tem gente que quer isso, que aquilo. Ana queria ser mãe. Esse era o plano dela, era o desejo dela. Ela estava angustiada porque ela queria ser mãe. Mas não tinha filho. Ela estava desgostosa sem filho. A outra esposa de Eucana, seu marido, outra esposa, pastor? Naquela época as coisas eram um pouquinho diferentes. As pessoas às vezes tinham mais de uma mulher. Não era esse o plano de Deus, entenda bem isso. Jesus falou isso, não era assim no princípio. Sempre foi um homem e uma mulher. Tá? Mas o povo fazia aquilo naquela época. Lembrando que hoje nós temos toda a Bíblia, nós temos o Espírito Santo que habita. Eles não tinham toda a Bíblia e não tinham o Espírito Santo que habitava. Tá? Então era bem diferente. Mas, voltando aqui. Eucana, o esposo de Ana, tinha uma outra esposa. Lá em 1 Samuel 1,6 fala assim, e sua rival, ou seja, a outra, a número 2, a número 1, eu não estou lembrado agora se a Bíblia fala se era a primeira ou a segunda, mas de todo modo, a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, Deus tinha fechado a possibilidade de ela ter um filho. E a outra esposa excessivamente a provocava para a irritar. Leia a história, Eucana fala, mas meu bem, não se preocupe, eu amo você, sabe, se meu filho não tem problema. Mas eu amo você e você é o suficiente. Muito bonito, mas Ana estava
arrasada. Ela falou, eu quero ter um filho. Então ela foi para Deus angustiada, decepcionada. Muitas vezes, as coisas não vão como nós queremos. Às vezes, os nossos planos caem por terra, pessoas nos decepcionam, situações decepcionam. Sabe, eu conheço pessoas, não aqui na igreja, mas de pessoas, que passaram anos estudando, para fazer o Enem, o vestibular, passaram anos na faculdade, estudando, para formar. Se formaram, estão com canudo na mão, tem foto, tudo maravilha. Não consegue emprego. Que decepção. Falando com alguém recentemente, a pessoa colocou anúncio para babá. Uma das pessoas que respondeu, formada em Direito. Imagine você. Você estudou todos aqueles anos. Mas ela está aqui, ó. Não é a Manuela, não é a Manuela. Estou falando aqui porque ela é advogada, então estou falando isso. Quando você for preso, pode chamar ela, vai na porta da cadeia e te... Não, estou brincando. Não é esse tipo de advogada, não. Mas veja bem, a pastora seria, né, irmão? Se eu fosse preso, pastor, ela... Mas já pensou, você estuda, você rala, aí você vai trabalhar no caixa de um supermercado. Não há nada de errado em trabalhar no caixa do supermercado. Todo trabalho é digno. Não existe um trabalho... Sabe o que é indigno? Indigno é você roubar. Indigno é você ser mutreteiro. É você enrolar, você enganar as pessoas, fazer isso. Isso é indigno. Para qualquer trabalho honesto, é honesto e digno. Não estou falando contra ser caixa do supermercado. Não? O pastor, eu já fui frentista no posto de gasolina. Quando eu ia fazer faculdade na Inglaterra, eu trabalhava nas minhas horas que eu não estava estudando, eu era frentista no posto de gasolina, que é muito bom no verão, mas sabe que no inverno chove, faz frio e venta, que é uma beleza? Pois é. Eu já fui jardineiro, pintor, já cortei grama, pintei cerca. Tá? Todo trabalho é digno. Mas sabe uma coisa? Se eu tivesse estudado, eu estudei, mas imagina você estudar anos e anos e anos e anos e anos, você estudou, se esforçou, aí ninguém te contrata, não existe emprego, tem crise, a economia está fraca, sei lá. Você não pode trabalhar na sua área. Decepção é grande, talvez você está num relacionamento, casado ou não, mas você é traído, abandonado, ousada. Você pensou, essa pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida. Às vezes, há grandes decepções em nossas vidas, como a de Ana. E às vezes nós não temos recurso a quem recorrer, nós vamos a Deus, nós oramos e pedimos, e chegamos no fundo do poço, no fim das nossas forças, e nós sequer conseguimos orar, não há palavras. Os lábios podem se mexer, mas não sai mais nada. Pois é, nessas horas, Deus ouve. Talvez é a morte de um querido, uma perda. Seja o que for, a angústia pode ser tamanha que não tem forças ou palavras para você fazer mais nada, senão suspirar e gemer perante Deus. Saiba disso. Deus ouve. Deus ouve. Se ler a história, Deus falou. Ela fez uma promessa para Deus. Ela falou, Senhor, se você me der um filho, eu vou dedicá-lo a ti. Eu vou entregar ele a ti. E Deus ouviu aquela oração. E Deus respondeu aquela oração. E Ana cumpriu a sua promessa. E quando o pequeno Samuel tinha idade suficiente para não estar mais mamando, ela levou ele para Eli e falou, Eli, lembra de mim, eu sou aquela mulher que você falou que estava bêbada. Eu disse que eu estava orando. Pois Deus respondeu a minha oração. E eu prometi a Deus que se ele me ouvisse, eu dedicaria o meu filho a ele. Aqui está. E Samuel cresceu no templo. Foi criado por Eli como um filho.
E Samuel criou Eli melhor do que os seus filhos, Hofni e Finéias, que foram uma vergonha e acabaram mortos pelas aberrações que cometeram dentro da casa de Deus. E foi Samuel que tomou o lugar de Eli, não os filhos de Eli. Mas o grande Samuel, filho de Ana, criado por Eli, é a resposta dessa oração que Ana fez na sua profunda decepção. Deus ouviu. E Deus ouve. Suspiros que sobem para Deus. Deus ouve. Deus responde. Já resumindo, abram suas Bíblias para o Salmo 56, versículo 8. Deus está atento e ouve quando estamos suspirando, gemendo, sussurrando. Cada suspiro, cada sussurro, cada gemido, cada lágrima. Todas essas pessoas, eu lhe asseguro, derramaram lágrimas. Salmo 56, versículo 8 diz assim: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus está atento aos nossos gemidos. Ele guarda e anota cada lágrima. A Bíblia fala que Ele guarda no seu odre. O odre é como se fosse uma garrafa. Ele guarda e Ele anota cada lágrima derramada, cada sussurro, suspiro, gemido. Deus está atento. Talvez ninguém saiba. Talvez quem veja acha que é frescura, é exagero, é drama. Você está bêbada, Ana. Mas Deus anota e guarda cada lágrima. Cada suspiro, cada sussurro. Deus é maravilhoso. Então vamos buscar nele conforto. Vamos buscar nele a direção. E como eu disse no início, se você não precisa destas verdades hoje, se você nunca precisou no passado, eu te garanto que no futuro tem alguma coisa vindo no teu caminho e tem o seu nome escrito. Alguma provação, alguma decepção, alguma dificuldade, algo está vindo. Nessas horas, lembre-se destas verdades. Lembre-se que Deus ouve, que Deus responde. E vamos buscar nele conforto e direção. E vamos orar. Pai amado, Deus.